بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos todos aqui da internet, os nossos queridos irmãos, e se preparando para a gente encerrar essa série aí da história dos mensageiros, que levou mais ou menos uns 2 anos, né? Já está mais ou menos uns 2 anos. Alhamdulillah, praticamente, talvez, se a gente, só para não apertar para os irmãos aqui, os que estão aqui, a gente respeita o tempo, porque é cansativo um pouco. Mas se der, a gente vai tentar encerrar a história do Sayyidina Isa hoje, inshallah. Se não der, eu ficaria um pouco para a próxima, inshallah. Falamos da outra vez sobre a vida dele, quanto que ele sofreu, ele e a mãe dele, e quanto que levaram e fez esforço para levar essa mensagem até as pessoas, né, e se esforçar, e foi perseguido. Daí a gente tira a ideia de quantos profetas e mensageiros de Deus são perseguidos, são sofridos, que passam em tentação, passam em provas. Subhanallah, Allah coloca eles em muitas provas. E ainda tem pessoas que falam: ninguém sofre como eu sofro, ninguém passa pelo que eu passo, porque não sabe da história dos profetas o que passa. Sayyidina al-Masih, eu consegui fazer mais uma pesquisa, além de a fonte que eu faço, que eu busco essas informações da história dos profetas, eu busquei de outros lugares mais informações sobre a vida dele mesmo, a forma que ele divulgou. E a vida dele de divulgação foi muito curta, né? Lembra que a outra vez a gente falou, ele começou com 30 anos. 3 anos só de divulgação. 3 anos. De tanta pressão, de tanta perseguição, Allah subhanahu wa ta'ala tirou ele para descansar. E tirou ele já preparando ele para outra história, para outra vida mais longa e mais segura, mais firme, com mais dados, com mais coisas. Essa parte que ele viveu, muita pouca coisa, apesar de que as outras religiões se inventaram muito sobre ele, muito, né? E fizeram da história, da divulgação dele, tanto que eles inventaram religiões. Logo de cara que ele começou, né? Aliás, que ele terminou a divulgação dele, se dividiram os cristãos em 3 partes, né? Como falei, acho que da outra vez. Uma parte que falou assim: Kana Allahu bainana. Mas estava aqui entre nós o Criador, Allah. Eles consideraram ele Allah. Estava entre nós o tempo que ele quis. E depois ele foi embora. Aí outra parte falou: estava aqui entre nós o Filho de Deus. Quanto tempo que ele quis e foi embora. E a outra parte, a terceira parte menor que tinha, ainda tem restos deles. Dizem que ainda tem bastante restos deles em alguns países, principalmente Estados Unidos, que são al-Muwahhidin. Al-Muwahhidin em português os unificadores, que falam que Deus único, né? E não fala, não alega que o Cristo é o Filho de Deus. Eles falam Kana, né? Eles falaram a mesma coisa que os outros, só que da forma certa. Kana Abdullah wa Rasul. Isa, bainana. Ele o Isa estava entre a gente, que é servo de Allah e seu mensageiro. Estava entre a gente quanto tempo que Deus quis que ele ficasse. Depois Deus tirou ele do nosso meio, né? Mas nesses 3 anos, esses historiadores especificaram, diz que era muito zahid. Zahid significa aquele que deixa o mundo, larga tudo, né? Que tem comportamento de monge. Exatamente, larga tudo, sabe? Que não tinha. Tanto é que ele nunca teve casa. Muitos sábios falam, a casa dele, quer dizer, a cama dele era a terra, e o cobertor dele era o céu, né? E a sombra dele era a noite. Não tinha lugar, não tinha... o que tinha de facilidade, o que teve na frente dele de facilidade de comida, ele comia. Geralmente era coisa assim, restos, duro, é difícil, muito difícil que ele tinha, que ele vivia. Alayhi salam. Ele recomendava às pessoas e sempre falava assim: Qul i'malu lillah
ولا تعملوا لبطونكم. Façam por Allah subhanahu wa ta'ala, faça por Allah as coisas e não faça pelas barrigas. Muita gente hoje que trabalha, que corre, todo mundo fala escancaradamente. Não toma cuidado de falar, se fala escancaradamente. Bom, para que a gente está trabalhando? Não é para comer bem? Viver bem? Se divertir? Acha que a diversão é aqui, né? Come e bebe, acha que é isso que é diversão, grande diversão. Ele era diferente de que hoje existe, principalmente dos cristãos. Muitos dos monges, dos líderes assim, eles ordenam as pessoas a fazer as coisas, mas eles não fazem. Ordena, até na nossa religião, diz que quando entra no inferno, quando alguns que são perdidos entram no inferno, eles vê sábios que divulgavam, estava lá no inferno, está lá no inferno. E a pior situação, na pior situação, eles vê eles com o intestino caído por trás. E ele rodando em volta do seu intestino. Rodando, sofrendo. Um sábio, divulgador. Aí eles falam aos maconheiros, bêbados, as pessoas perdidas, que ele divulgava, que ele falava para eles, né? Toma cuidado, teme Allah, faz isso, faz aquilo, não faça isso, meu filho, isso é errado. Aí ele chega perto dele no inferno, esses perdidos, né? Eles falam, ya Sheikh, né? A gente, tudo bem, estamos aqui porque não ouvimos o senhor. O senhor falava, e o senhor está aqui. Ele falou, Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati, wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Eu ordenava a vocês o bem e não fazia. E falava assim, alertava vocês do mal e fazia. Olha só como é que é diz que uma das melhores qualidades do Sayyidina Isa, o Cristo, Jesus, uma das melhores qualidades dele era isso. Quando ele falava uma coisa, ele primeiro fazia. Uma coisa boa. Ele primeiro seguia. Né? Tanto é que foi qualificado como Al-Injil Al-Mashi ala Qadamay. Né? Que a Bíblia, o Evangelho que foi revelado para ele, era ele em pessoa, andando. Jesus. De tanto que ele era exemplo. Em tudo que ele falava do Injil, ele era exemplo. Subhanallah. Diferente, ele falava assim, não seja igual aquelas pessoas que falam e não fazem. Né? Ou ordena vocês fazer. Ali até alertou as pessoas, porque quando ele ficou revoltado com as pessoas na Casa Sagrada, né, que eles faziam comércio, essas coisas, ele falava para os humildes que seguiam ele falava, escutam eles têm conhecimento, escutam eles, mas não seguem o que eles fazem. Esquece o que eles fazem, escutam o que eles falam, mas não seguem o que eles fazem. Né? Hoje não tem realmente muitos assim, infelizmente tem líderes religiosos cristãos que fazem isso, né? Que ordena fazer as coisas de bem, eles não fazem, né? Ele onde alcançava, ele andava sempre a pé. De vez em quando ele tinha um transporte assim de burro, né? Ele andava nele alguma coisa assim para descansar, mas geralmente a pé, né? E onde a noite alcançava ele, onde a noite alcançava assim para dormir, ele dormia. Não tinha lugar específico, não ficava procurando onde é o mais confortável. Essas coisas. Ele vivia para outro lado da vida, ele vivia para outra vida. Ele sabia, que nem todos os profetas sabiam o que está esperando eles para outro lado, subhanallah. Até disse assim, além de a terra ser a cama dele, ainda as pedras eram o travesseiro dele, para dormir. Subhanallah, ele falou, apesar de tudo isso, de todo esse tipo de vida rústica, ele usava aquela roupa de lã, sabe? Aquelas coisas assim de couro de carneiro, essas coisas. Usava assim, sempre praticamente assim, emendava um no outro só para simular. Mas uma das coisas mais rústicas que existiam. E mesmo assim diz que era o mais feliz, a pessoa mais feliz que existia na face da Terra. A gente pensa que a gente é feliz porque tem o conforto, tem as coisas assim, subhanallah, e quantos milhões
que tem o conforto, sabe por quê? Porque ele às vezes passa fome por um tempo. Quando ele passa fome, um tempão assim, e vem uma comida qualquer simples, às vezes pode estar até estragada, ele fica super feliz, super feliz. A gente estava comentando hoje no caminho, eu já sobre a felicidade das pessoas, subhanallah. Diz que no paraíso, né? No paraíso as pessoas assim, a pessoa que mais tem dificuldade, última que vai entrar no paraíso, última, entra na senda reta, caindo, levantando, de vez em quando cai no inferno, porque o inferno está por baixo, ele cai, não consegue se equilibrar na linha, na senda reta, e de vez em quando nem cai, ele chega um pouco lá para baixo, se amarra e sobe, não sei o quê, e quando chega no final, ainda não entrou no paraíso, quando chega no final ele comemora tanto, é feliz, Allahu Akbar, eu sou a pessoa mais feliz que existe no mundo, último que vai entrar no paraíso, e o mais pobre no paraíso, eu sou a pessoa mais feliz que existe no mundo. Subhanallah. A gente pensa que tem felicidade aqui, quando você imagina, se incorpora as coisas do dia de juízo final, quando você vive para ela, que nem o Sayyidina Yahya, o primo do Sayyidina Isa, disse assim, observe a sua riqueza, a sua fortuna, lá no dia de juízo final, porque os corações correm atrás da sua fortuna, né? Então se você olhar a sua fortuna, que está ali, lá no dia de juízo final, está te esperando lá, você vai ficar com o coração ligado lá, você vai ficar sempre ligado lá. Agora se você olhar ela aqui no mundo, né? E planeja o que você quer alcançar, aí você sempre fica amarrado nas coisas mundanas, né? E por outro lado ele falou, e se a pessoa se amarrar nas coisas mundanas, isso saiu na Yahya, ele falou, as coisas mundanas como se fosse atlânticos, mares e mares assim, que por mais que enche nos olhos da pessoa, nunca enche, nunca está satisfeito. Isso as coisas mundanas. Então por mais que a gente queira riqueza, porque as pessoas quer alcançar 1 milhão, quando alcança 1 milhão quer 2, quando alcança 2 quer 3, né? E não paga zakat, ele fala, quando chegar 10 milhões eu vou pagar zakat, porque aí vai ser, porque aí vale a pena, meu. Aí eu vou até fazer obras de caridade. Vou fazer obras de caridade, porque aí, subhanallah, aí nunca chega às vezes e fica escravo do dinheiro. E a pessoa que quer alcançar tudo isso e ver isso real lá no céu, observar isso, diz que man 'allama wa 'amila, man 'allama wa 'alima wa 'amala, yani aquele que sabe é aquele que ensina, usa o seu conhecimento para ensinar e ao mesmo tempo praticar o que ele está ensinando, esse daí aqui na terra vai enxergar seu lugar no paraíso. Vai começar a enxergar seu lugar no paraíso, porque está sendo sincero, né? Porque não adianta a pessoa saber, ter conhecimento, ensinar os outros se ele não pratica. Péssimo exemplo. E não adianta ele também saber e não ensinar. Isso é pior também. Tem que saber, tem que entender, saber, ter o conhecimento, passar esse conhecimento para os outros e praticar esse conhecimento que ele sabe, né? Esses são os ditos de Sayyidina Isa alayhi salam. E se ele também outra recomendação que ele recomendou assim, todo tipo de conversa que você estivesse conversando assim, faça a ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Conversa como se estivesse conversando as coisas de Allah, liga as coisas de Allah com as coisas mundanas, mesmo que o assunto não seja de Allah, porque se demorar, se você conversar muito sobre as coisas mundanas e não dizer sempre alhamdulillah, subhanallah, olha só como que maravilha, mashallah, sempre citando assim, diz que se você demorar fazendo isso, o seu coração vai virar pedra. Aí sim, aí você não volta mais, subhanallah. E outro exemplo, ele dava muitos exemplos também das coisas assim,
dá exemplos das coisas mundanas. Ele falou, nunca se iguala e nunca entra no mesmo coração, ou se estabelece no mesmo coração, as coisas mundanas e as coisas do outro lado do mundo. Ou isso, né? Por isso você vê muito difícil você ver uma pessoa sábia que tem fortuna, que tem dinheiro, né? Porque as duas coisas não se igualam, não entram no mesmo coração. O coração é espaço para uma só. Disse assim que não se iguala, não entra no mesmo coração, ele deu exemplo, mesma coisa de que a água e o fogo. Coloca no mesmo copo, no mesmo lugar. Fica? Não fica. Ou um ou outro, né? Diz que ele andando assim, uma mulher falou para ele, Tuba limra'atu hamalat. Foi ele falou, Tuba liman qara'a kitab. Ela falou, que felicidade, essa mulher falou para o Sayyidina Isa, que felicidade e lugar lindo no paraíso de uma mulher que carregou você, né, para Jesus. Ele falou, que felicidade da pessoa que lê o livro de Allah, que está sempre ligada com Allah. Não é a pessoa que carregou que vai conquistar tudo isso, né? Muitos daqueles que não acreditaram nele, que não seguiram, né? Eles queriam mais milagres. Ele começou a fazer os milagres, lógico, um dos milagres, acho que a gente não falou sobre o pássaro, né? Ele criava do barro, assim, ele formava o barro e fazia um pássaro e fazia assim, seja bi'idhnillah, quer dizer, com a permissão de Allah, seja, aí Allah subhanahu wa ta'ala dava a alma, Allah, no poder de Allah, ele sempre falava bi'idhnillah, dava a alma e voava esse pássaro. Aí as pessoas ouviram falar que ele está criando, sabe, tem uma pessoa que está fazendo isso. Eles não acreditaram nele, sempre duvidavam, sempre evitava ele, né? Aí eles falaram, vamos fazer desafio, né? Vocês lembram das outras histórias que tem povos que exigiam milagres do seu mensageiro? Exigia milagres específicos. E eles se exigiram 2 vezes, o povo de Sayyidina. Uma vez esses que não acreditavam nele e uma vez os que acreditaram nele. Quando pediram a mesa servida. Só que esses pediram assim, foram até ele e falaram para ele, você criou o Lázaro, né? Que é o Lázaro, ismo Azar, do árabe, Azar. Você deu a vida para esse rapaz? Essas pessoas recentes, pode ser que eles tinham desmaiado, tinham acabado de morrer, porque são 2, acho que o menino que ele deu a vida também, ele estava sendo carregado para ser enterrado, né? Eles falaram para ele, essas pessoas recente, morreram, recente, pode ser que são pessoas desmaiadas, né? Pode ser no futuro que acorda e de repente acordaram com você. Queremos ver você criar outra coisa. Jihad. Aí ele falou, o que vocês querem? Eles falaram para ele assim, queremos ver se você dá a vida para o Sam, o filho do Noé. O filho do Noé. O filho Sam, não sei se vocês lembram, Sam era filho que da descendência dele veio os árabes, os judeus e tudo, né? Aí ele falou, não hesitou, ele não pensou 2 vezes. Tudo está no poder de Allah, não é nas mãos dele. Tudo está no poder de Allah, não é no poder dele. Só que ele sabia que Allah vai atender ele. Ele falou assim, na hora ele falou para eles assim, onde está o túmulo dele? Aí eles falaram ali, ele sabe o túmulo dele. Né? Foram até o túmulo dele. Aí ele começou a implorar para Allah subhanahu wa ta'ala, pedir para Allah subhanahu wa ta'ala, pedir para, né, realizar para ele isso. Aí na hora, subhanallah, se prepare porque agora o negócio mais forte. Na hora que ele levantou do túmulo, o Sam, Sayyidina Nuh, diz que levantou assustado, apavorado, de cabelo branco, o cabelo dele de repente ficou branco. O cabelo dele, na história, diz que é preto demais. Ficou branco de repente. Ele gritou, Qamat al-Qiyamah,
né? Quer dizer, veio a hora, ele ficou com medo da hora do julgamento. Ele pensou que levantou nessa hora, né? Qamat qiyamah. Aí eles falaram não. Sayyidina al-Masih falou não. Eu que pedi para Allah subhanahu wa ta'ala te dar a vida. Aí ele relaxou. Ele estava assustado, apavorado. Os profetas sabem o que é na hora de vir a hora, né? Aí ele olhou para o Sayyidina al-Masih, ele falou para ele, eu sou Isa, né? Sayyidina al-Masih. Ele falou para eles, assim, olhou para eles, para as pessoas, ele falou, ele é profeta e mensageiro de Deus. Eu sei disso. Acredite nele. Acredite nele, ele é o profeta e mensageiro de Deus. Né? E voltou. Morreu de novo. Subhanallah. E esse povo que estava lá, que duvidou, que queria que ele fizesse um milagre, alguém acreditou? Alguém se encantou com esse milagre, pelo menos? Ele sabia que aquilo realmente era o túmulo do Sam, filho de Sayyidina Nuh. Eles se encantaram? Nada. Voltaram do mesmo jeito. Bom, com 33 anos, e as pessoas não acreditam. E as pessoas, sabe, cada vez... Por que eles não acreditaram? Porque eles estão esperando, eles sabem que tem o Messias. O Messias, eles falam o Messias esperado, que vai vir a hora. E era ele. Mas eles não acreditaram porque ele não foi o líder. O sonho dos judeus era o quê? Sempre foi, e até hoje é. O sonho deles é alguém liderar eles para dominar o mundo. Eles gostam de poder. Eles gostam de dinheiro, mas gostam do poder mais. Eles querem dominar o mundo, querem dominar as pessoas. Por isso que eles acham que são o povo preferido. Então o que eles fizeram? Negaram ele. E ainda evitavam as pessoas de acreditar nele. Ordenavam as pessoas para não acreditar nele. 3 anos ele tentando desafiar. Até que chegou a hora que os companheiros dele estavam todos reunidos, 12 como a gente sabe, Hawariyin, todos reunidos em volta dele, e eles vieram pedir, né, falaram assim, quer dizer, será que seu Deus, olha só atrevimento, até eles que são fiéis, será que seu Deus consegue descer uma mesa do céu para a gente servida? Uma mesa, está no Corão, uma mesa servida, né? Uma mesa assim de comida, tudo do paraíso, só do paraíso. Comida maravilhosa que não existe aqui igual. Ele falou para eles, ainda vocês não têm a fé, ainda não acreditaram? Eles falaram, sim, só que queremos tranquilizar o coração e comer dela. Aí ele falou, la hawla wa la quwwata illa billah. Ele foi e começou a pedir também para Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. E ainda ele pediu assim que descesse a mesa do jeito que eles pediram, mas que seja feriado para eles, que seja um dia de destaque, um dia que seja feriado. E pode ser, as histórias dizem que foi no domingo, por isso que os cristãos seguem, no caso, o calendário que é domingo, o feriado de Allahu não sei, mas acho que foi por causa disso. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou, vou atender, eu vou mandar a mesa para vocês. Só que quando alguém pede um milagre, que nem a época dos outros profetas, quando alguém pede um milagre, os milagres estão vindo, mas quando alguém exige algo específico, se depois disso não acreditar ou duvidar de alguma coisa, se alguma pessoa duvidar ou depois disso ou pecou, vai ter um castigo pior dos castigos do mundo, pior de tudo. Por quê? Porque trouxe todas as provas que você quer, tá tudo ali, todos os milagres na sua frente, exatamente o que você pediu. Depois disso não tem mais dúvidas, né? Allah subhanahu wa ta'ala mandou à mesa tanta coisa, tanta comida, tantos milagres, que chamaram até as pessoas que não estavam acreditando para ver se também se acreditam, para comer. E comeram. Todos comeram dessa mesa. Subhanallah. Aí que chamou a atenção mais ainda daqueles judeus que não
estavam acreditando, que não queriam acreditar. Aqueles líderes que acharam que vão perder logo, vão perder esse poder que eles têm, vão achar esse cara está cada vez com mais milagres, mais coisas assim, vai acabar atrapalhando, vai acabar fazendo alguma coisa que o povo, que são humilhados, que serve eles, vai acabar se revolucionando, né? Então, vamos dar um jeito nele. Ele não estava mexendo com eles, não tava, ele às vezes viajava, ia para fora. Aí não, eles queriam já acabar. Eles foram até o rei da época, o rei deles, e falaram: você soube do Isa, do não sei o que aconteceu, o que ele está fazendo? Ele falou: não soube, qual o problema? Eles falaram: ele está falando que é o rei dos judeus. O que você vai fazer? Se você não fizer alguma coisa, ele vai acabar se atrevendo e dominando tudo, né? E vai acabar tirando o seu poder. Sendo que ele nunca falou em poder, nunca. Ao contrário, eles queriam que seja um líder para eles, ele não queria. Ele falou que não é para isso que eu... Enfim, quando esse rei viu que realmente o poder dele está expandindo bastante, subhanallah, ele tomou a decisão. Falou: vamos procurar ele, né, para saber o que ele está fazendo. Aí ele mandou uns soldados procurar ele. Até que chegou a hora. Acharam, já sabe aonde que é o lugar que ele está, né? O Sayyidina al-Masih estava sentado com os amigos dele. Entrou para tomar banho num lugar, numa casa. Antigamente as casas tinham janela no teto, não é? Porque a maioria é nas montanhas, né? Então tinha janela chamada Rauzana, no teto, formato de janela mesmo, fechada assim como janela. Ele com os amigos dele, quando ele saiu de dentro, ele já sabia que eles estão vindo atrás dele. Ele saiu de dentro, disse que saiu como o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam especificou ele, subhanallah, com o cabelo bem liso e pingando, como se estivesse pingando água o tempo inteiro. Mas na verdade ele estava tomando banho, estava cabelo liso assim, pingando água. Ele falou, companheiros, assim, para os amigos dele: estão vindo para me buscar. Quem de vocês? Houve muitas histórias, lógico, mas ligada mais no israelita, né? Nas histórias israelenses. A gente não toma uma história só que narra essa versão. E essa tirada do Corão e do Sunnah mesmo, Hadith. Ele falou: quem de vocês fica no meu lugar e vai ficar com o meu formato, o meu jeito assim, para ser sacrificado? Ele vai ser crucificado. Só que o resultado disso, ele vai ter a minha companhia no paraíso. Companhia de um mensageiro e profeta no paraíso é o top, é o melhor lugar no paraíso. Aí olhou assim, ninguém levantou. Aí levantou um jovem. Dizem, Allahu A'lam, que tinha 17 ou 18 anos. Esse jovem. Ele falou: Ana ya Sayyid, eu sou que eu ficaria no seu lugar. Ele olhou para ele, assim, jovem, o mais novo de todos, ele falou: senta. Aí ele falou segunda vez: quem de vocês faça isso, aquilo, terá a minha companhia no paraíso? Levantou aquele mesmo jovem. E ninguém mais. Terceira vez, só levantou o jovem. Ele falou: que seja. Ele terminou de falar a palavra que seja, esse jovem se tornou a cara dele. Idêntico. Era bem diferente. Ele se tornou a cara dele, idêntico com ele. Aí ele falou: tem um de vocês, até igual a história cristã, né? Tem um de vocês vai me trair 12 vezes. Sayakfuru bi ithna ashara marra. Sayakfur quer dizer, vai cometer incredulidade, vai me negar. E realmente teve um deles que negou, né? Aí na hora que ele terminou, quem veio? Veio os anjos. Hoje eu acredito, Allahu A'lam, não é na história isso, mas eu acredito, esses chaminé que existem no Natal, que o pessoal faz, tem alguma ligação com isso. Allahu A'lam, né? Aí veio o anjo e tirou ele por essa janela que tem no teto da casa. Porque os caras já estavam entrando. Tirou ele na frente deles, eles estavam todos olhando. Eles ficaram todos focados assim. O milagre do jovem se transformar pela cara dele igualzinho a ele. Igualzinho a ele. Por isso que todo mundo naquela época acreditou que realmente ele morreu, né? Aí levaram ele para crucificar. Antigamente a crucificação não era como falaram também, que tirava flecha
e acertavam para morrer. Não, crucificação era tortura até morrer. Eles pregavam realmente os pregos nas mãos, na cintura e nas pernas, embaixo. E deixava ele naquela posição lá na cruz até cair os pulmões dele, sabe? Daquela forma, cai os pulmões. Com 1 dia ou 2 dias, no máximo 2 dias cai, aí ele fica com sufoco, ele morre de sufoco. Não é flecha. Aí realmente levaram esse rapaz, judiaram e crucificaram no lugar do Sayyidina Masih alayhi salam. Essa é a história real do Sayyidina Masih alayhi salam. Ninguém tocou nele. Ninguém tocou nele. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Eles não mataram, nem crucificaram, mas sim foi ilusionado, assim, tiveram ilusão que realmente eles pegaram o Masih alayhi salam. Até hoje, eu falei para vocês há pouco tempo sobre o cientista que foi lá no Israel, americano, foi lá no Israel, disse que o governo colaborou para ele cavar a tomba dele, o túmulo dele, e para ver as ossadas, para ligar com o DNA com as ossadas dos irmãos dele, para falar que tem irmãos. Hoje, se eu perguntar para vocês, ele teve irmãos? Não. O que vocês respondem? Não. Não, nunca. Nunca. A Maria casou de novo? Nunca. Nunca casou. Como é que vai ter irmãos? Subhanallah, ela viu, ela morreu logo depois dele, né? Logo depois que, no caso, Allah subhanahu wa ta'ala tirou ele da terra, né? Ele saiu da terra com 33 anos. E quando ele morrer, quando ele voltar, ele vai voltar e vai morrer com 73 anos. Mas ele vai viver 73 anos aqui? Não, ele vai viver só 40. Só 40, mas são calculados porque a terra dele parou, foi travada ali, parou, como se fosse congelada, né? Subiu para o céu. Quando ele voltar, vai viver só 40 anos. Só 40 anos e depois será, aí vai morrer, vai experimentar a morte igual qualquer um. Vai casar, vai ter filhos, tudo. Entendeu? Inshallah, a gente conta aí a história da volta dele, inshallah, como é que vai ser e o que ele vai encarar. Ele vai ter um pouco de problemas no início, quando ele voltar, mas depois é uma felicidade que nunca a terra testemunhou. Nunca viu a terra teve tranquilidade e paz como aquela fase que o Sayyidina Masih alayhi salam viveu. Esse rei e os judeus em volta não deixaram os 12 companheiros dele em paz. Não deixaram. Eles ainda continuaram a divulgar. O Sayyidina Masih alayhi salam incentivou eles muito a divulgar. Eles pegaram gosto pela divulgação. Ficaram divulgando, levando a mensagem dele e pessoas se convertendo. Esses judeus falaram para o rei: se eles continuassem, o que você tinha medo, que a gente tinha medo que vai acontecer. Eles estão pregando coisas diferentes, religião diferente. Mesma coisa que quando ele estava. Então tem que eliminar eles. Aí eles foram lá, perseguiram eles, para ver se, até torturar e prisionar. Alguns mataram eles, crucificaram. O que o Sayyidina Masih alayhi salam falou que vai me negar 12 vezes, realmente. Toda vez que eles pegavam ele, todo mundo testemunhava. Esse cara era companheiro dele. Ele falava, nunca conheci ele. E era companheiro, era dos 12 mesmo. Aí pegaram ele segunda, terceira, quarta, quinta, até 12 vezes. E toda vez ele jurava que não conhecia. Esse que negou ele 12 vezes, subhanallah. Os outros não, tinham orgulho de falar que ele, que eles eram companheiros do Sayyidina Masih. Eles levaram a vida desse jeito até que torturaram muitas, já tinha expandido a religião, já tinha bastante gente lá e na Síria, porque ele saía para divulgar na Síria, em Damasco, tudo. Aí até que o rei e os judeus que viram que estava expandindo não tinha jeito, aí ele fez acordo com eles, para não ficar torturando eles e matando eles e judiando deles. Vamos fazer acordo. Qual acordo? Vocês não divulgam mais para ninguém. Fica vocês adorando, fazendo o que vocês quiserem na religião de vocês, mas não divulga mais para ninguém. De acordo, tudo bem, fizeram. Só que eles ficavam por baixo de pano, assim, escondidos, divulgavam, fazia a sua da'wa mais ou menos, até que
cresceu tanto, passaram, né, nessa divulgação, e cresceu muito, 240 anos. Até que chegou a hora, um dos reis, Constantino, acho que daquela época, se converteu para o cristianismo. Quando ele se converteu, aí ele viu a coisa, aí começou a ficar escancarado. Começaram a fazer divulgação escancarada. Subhanallah. Aí o que aconteceu? Esse rei começou a desviar, começou a fazer coisas erradas na religião. Começou a fazer coisas erradas na religião, começou a falar, inventar coisas novas, nomear. Não tem hoje, antigamente, quer dizer, na Roma, era o poder que colocava o governo, que mexia, que fazia política, até judiava das pessoas, torturava das pessoas, era na igreja. Como é que chamam os bispos? Era bispos os cargos altos na igreja católica. Bispo, arcebispo, Esses daí começaram a ter o poder nas mãos, através desse rei. E começou ali, depois de 240 anos, começou a se divulgar as 3 fases da religião. Lembram das 3 que eu falei? As 3 fases, que são as pessoas que falaram que Deus estava no meio da gente e foi embora. Filho de Deus estava no meio da gente, segunda parte. Estava no meio da gente até onde ele quiser, até onde Deus quis, e levou ele embora. E outros falaram que ele era um mensageiro, era servo e mensageiro de Deus. E esses são os verdadeiros. Então, assim que se terminou, expandiu, e hoje a gente sabe, a gente está vendo o resultado de tudo isso, do desvio, de tantas divisões que teve, tantas coisas que teve, subhanallah. Então, com isso, com esse final do Sayyidina Masih, alayhi salam, acabou essa fase dos mensageiros, que espero que tenha beneficiado bastante gente, inshallah, aqui na internet, os que estão acompanhando essas histórias nossas, né? E espero que eles aguardem, não sei se em pouco tempo eu estou pensando assim em fazer, até aceito sugestões, em fazer a Sira, a história do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a história dele vai durar talvez mais do que isso. Mas antes disso eu queria fazer 2, 3 histórias que tiveram no meio da humanidade, que nem Dhul Qarnayn, né? Por ele não estar no meio desses daí, porque ele não era profeta nem mensageiro, era homem justiceiro, né? E tem o povo da caverna, né? E tem outros, as histórias pequenas desses daí, a gente podia colocar só para completar, não sei, depois a gente vê as sugestões. E depois segue a vida do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é importantíssimo para todo mundo, né? Espero que, inshallah, como todo mundo aqui quando ganha chocolate sabe das perguntas, né? Sabe das coisas que a gente falou, espero que sabe disso e guarda isso na sua cabeça, na sua vida, para qualquer coisa, qualquer dúvida, porque a vida dos mensageiros é a nossa vida. A vida da história, a história dos profetas é a nossa vida, a nossa história, né? Não tem, a gente sabendo como ela é de verdade, a gente nunca vai errar, nunca vai desviar. E uma pessoa, que eu falei isso no início, pessoas que não têm base de história, não têm base de cultura, não tem base nenhuma, né? Fica flutuando, leve, ignorante. Então nós, alhamdulillah, temos história e história enriquecida. Se a gente se apegar nela, a gente vai ser feliz. Espero que todo mundo, inshallah, seja feliz e seja abençoado com essas histórias, inshallah. E muito obrigado pela paciência durante 2 anos, aguentando a gente fazer essas histórias. Até a próxima série, inshallah. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.